Lê, tudo bem? Beleza? E aí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigada pelo Legal. convite, viu, Alê? Estou muito Nada, feliz de estar aqui. Um pouco nervosa, mas feliz. Lari, sim, eu te agradeço muito por você ter aceito esse convite e estar aqui participando conosco, porque você tem uma trajetória muito legal para estar compartilhando com as pessoas e muitas vezes a gente, para dar alguns movimentos na nossa carreira, a gente tem que ouvir experiências, né? Então você tem esse conteúdo para estar compartilhando aqui conosco. E aí eu sempre gosto, né, Lari, em todas as minhas lives, comentar como é que eu conheço as pessoas, né? Então, a Larissa, pessoal, como é que eu conheci ela? A Larissa, ela é uma cliente da Tense, então participou de alguns cursos, então eu conheci a Larissa através da Tense. A gente vai falar um pouquinho também, né, dessa rotina de preparação, quais que são os momentos que você busca essa parte de preparação. Então, a Lari estava sempre muito dedicada, né? Eu me lembro que ela estava sentadinha lá, né, participando dos nossos cursos. E aí eu conheci ela através da Tense, tive a oportunidade de estar acompanhando essa parte de transição de carreira dela, a gente conversando um pouco sobre transição e tudo mais. E hoje a Larissa, ela alcançou. Eu gosto de falar, Lari, que assim, onde você está é realmente o lugar que muita gente gostaria de estar, sabe? Que é uma posição que eu estimulo muito as pessoas, vá para esses mercados, né? E é um dos propósitos da Tese, né? Capacitar as pessoas para que possam chegar onde você chegou. Então a Lari chegou nesse momento aí, e ela vai contar um pouco dessa história para nós. Mas antes disso, Lari, eu vou te pedir para você se apresentar para o nosso público aqui que está nos acompanhando, falar, né, quem é você e contar a sua trajetória na indústria farmacêutica, como tudo começou e falar onde você está e depois a gente vai detalhar um pouquinho essa transição da sua carreira, por favor. Ah, primeiro também eu queria contar como que foi, né, que eu te conheci e agradecer, porque quando eu estava procurando essa transição de carreira, eu coloquei um olhão de perova lá e estava já fazendo maratonando seus cursos, te chamei para conversar sem te conhecer, né? E você, muito prestativo, me deu uma atenção, um tempo que hoje a gente sabe que o tempo é o maior bem que a gente pode doar para alguém, né? Então, você fez isso e você está sempre grata, porque desde o início você sempre apoiou para tudo que quando foi solicitado, né? Então, não é à toa que você está também onde você está com esse sucesso e o tanto de pessoas que você ajuda. Então, quero agradecer muito, viu, Alê? Obrigado, Lara. E a minha trajetória na indústria farmacêutica começou há 20 anos atrás. Então, assim, eu vim de Bauru, né? Então, antes de trabalhar na indústria, meu último trabalho antes de trabalhar na indústria, antes de ingressar na indústria, era como vendedora de cerveja. Eu trabalhava numa distribuidora de bebidas, né? Da Ambev. E aí eu tive a oportunidade de vir trabalhar na indústria farmacêutica em Campinas. E meu pai, na época, morava em Campinas, com a segunda esposa dele. E eu falei, bom, é um lugar que pelo menos eu tenho alguém para onde ir, então eu vou me aventurar. E eu já estava, na época, eu estava cursando psicologia, que sempre foi o meu sonho, né? E eu não sabia muito bem nunca tinha pensado em entrar na indústria farmacêutica, mas eu lembro até hoje que quando eu fiquei sabendo da proposta que ganhava um celular, eu falei, nossa, eu não tinha celular ainda, então eu vou. Enfim, não sabia nem o que era e a proposta era para trabalhar como promotora de vendas, visitando farmácia na Libs. E aí eu resolvi, eu sempre trabalhei desde os 13 anos, então para mim o trabalho sempre foi algo muito importante, né? E eu ganhava muito pouco na época, não conseguia pagar minha faculdade. E aí eu resolvi me aventurar. Falei, bom, então vamos ver qual que é. Fiz entrevista, passei, mudei para Campinas, para casa do meu pai, nos 6 primeiros meses. Comecei a trabalhar como promotora visitando só ponto de venda. E aí eu sempre gostei de vender, né, Lê? Então, assim, eu comecei a me destacar bastante em vendas, né? E aí, quando teve uma oportunidade dentro da Libes,
Eu passei para representante para substituir o gestor na época, que era o Bruni, um grande amigo meu. E aí eu comecei a trabalhar como representante, fiquei 4 anos lá. Meu pai, por fim, acabou voltando para Campinas, para Bauru, e eu fiquei morando sozinha e fui me desenvolvendo. E eu lembro que eu comecei assim a ver os outros laboratórios, e eu lembro que na época eu sonhava em trabalhar numa multinacional, né? Então eu falava, não, então agora meu próximo passo é uma multinacional. Aí eu tive o convite, depois de 4 anos na Libs, tive o convite de ir para a Sanofi, mas eu era muito grata à Libs, e aí eu não fui, porque eu falei, eu vou ficar, né? Tô muito feliz onde eu tô, tal. Aí depois tive um outro convite, depois de um ano, aí eu resolvi ir, e onde eu me desenvolvi muito na questão comercial, porque eu trabalhei com ortopedistas, né? Então deu para eu me desenvolver mais ainda nessa parte comercial. Uma linha assim de anti-inflamatório bem grande mesmo, né? Então aprendi muito. E eu fiquei 13 anos na Sanofi trabalhando, né, em linhas primaries, né, com anti-inflamatório, osteoporose. E eu lembro que eu queria, aí o próximo passo começou assim, né, ver, quem são os representantes que trabalham com as patologias mais graves. E também eu tinha um sonho de quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu lembro que eu assisti aquele filme do Pat Adams, O Amor é Uhum. Contagioso. E é um filme bem antigo e eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, eu quero trabalhar com pacientes terminais, né? Então era um sonho trabalhar na oncologia também. Desde aí acabei me formando em psicologia, levei 10 anos para me formar no curso, porque eu não tinha dinheiro para pagar, então eu fazia assim, 6 meses e parava 6 meses para pagar. Aí depois, quando eu me formei, eu já estava na indústria farmacêutica trabalhando e eu estava apaixonada, então eu falei, não vou largar, né? Tudo que eu tô fazendo, tudo que eu construí, estou construindo na indústria. São duas paixões, a psicologia e a indústria. Então eu fiquei dividida. Aí o que eu fiz? Eu comecei a atender os pacientes e nunca parei, mas eu atendia como hobby. Então, de finais de semana, aluguei uma salinha, atendia à noite, e assim eu fui indo. Então, foi a vida inteira trabalhando nesses 20 anos aí, trabalhando com a psicologia como hobby na indústria farmacêutica. E aí eu comecei a querer trabalhar em linhas mais específicas e comecei a ver como funcionava, mas eu não tinha experiência nenhuma, né, Lê? Então, assim, era um mercado muito fechado mesmo. Então, quando a gente falava assim, poxa, tinha um grupo, a gente não via quem eram as pessoas, a gente não conseguia, a gente só sabia, às vezes não conhecia ninguém, era muito fechado mesmo. E aí eu comecei a participar de alguns processos, eu fiquei, acho que uns 3 anos participando de processo e 3 anos levando negativas, né? Uhum. Então, assim, eu ia até o final das entrevistas, passava todas as etapas, chegava no final e não passava. Aí, por quê? Porque tinha muita gente boa, com experiência e que estava concorrendo também, né? Então, não tinha nenhum Sim. feedback. E aí eu comecei não, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer porque eu já estava há 13 anos, né, já na empresa onde eu estava, e já tinha passado por algumas linhas, todas primaries, mas assim, sabe quando você sente que você já tinha doado tudo que você tinha para doar para a empresa e a empresa também doado tudo para você? Eu estava kit, e eu não tinha mais, assim, aquela motivação de desafio que o vendedor gosta, sabe? E aí eu falei, não, meu tempo já deu, eu preciso procurar, né? Preciso procurar alguma coisa que faça meus olhos brilhar. Nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas muito difíceis na minha vida, né? Então, assim, eu já estava levando várias negativas, e aí depois eu tive meu filho, eu tive que dar uma recuada também na procura das linhas de especialidades, porque o que acontecia? Quando a gente pensava em vagas mais específicas, de linhas específicas, tinha que trabalhar, viajar muito, né? E quando eu engravidei, eu precisei dar um break aí. Então, eu tive aí uns 3 anos da minha vida paralisado praticamente, né? Porque eu falei, não, eu não vou viajar agora, eu vou ficar onde eu tô, porque a prioridade é meu filho. E aí, logo que passou esses 3 anos, que eu falei, não, agora eu já tô pronta para procurar. O meu pai faleceu
Ele teve um processo muito grave ele teve leucemia, né? E foi 1 ano e meio de fase terminal. Então, ele estando em Bauru, eu ia, voltava. Então, foi bem complicado. E no mesmo período, eu me separei com uma criança pequena. Então, assim, mudou minha vida. E aí, a gente já está beirando os 40 anos, começa a repensar várias coisas, né? Ai, qual é o meu propósito? O que eu vou fazer da vida? Enfim, foi um conjunto, né, de coisas. Tô recebendo muitas negativas, será? Eu cheguei a pensar que não era o meu caminho, sabe? Falei assim, não, algum sinal, tá tendo um sinal, porque esse não é o meu caminho, só pode ser. E aí foi o ponto da virada, porque eu comecei a ir atrás de me autoconhecer, de buscar o meu propósito de vida, de me fazer cursos, que eu falei, bom, já que agora eu tenho dia para ficar com meu filho, que era ninguém tem filho para ter dia para ficar com ele, né? Depois da separação você acaba tendo. Então, em vez de eu ficar chorando, que era o caso que eu ficava chorando, eu falei, eu vou estudar. Então, eu vou estudar, vou começar a fazer curso e vou fazer isso por ele, para poder sair da cama e parar de chorar, porque eu tenho um filho de 2 anos para cuidar, né? E aí eu fui fazer curso, eu fiz uma formação fiz 2 formações em PNL, depois eu fui fazer várias terapias, fui fazer os seus cursos, fiz uma maratona de 5 cursos aí, fiz tudo aqui, né? Que podia e comecei a estudar e focar nisso. Falei, eu não sei qual é o meu caminho, mas eu vou focar em manter minha cabeça ativa para alguma porta vai se abrir, sabe? Eu não tinha muita direção, mas eu comecei a me aperfeiçoar nessa parte. E aí, num ponto desse, uma grande amiga minha, a Paulinha, ela trabalhou comigo muitos anos na Sanofi, ela já estava na Bristol, e ela falou, Lari, eu não sei se você quer essa vaga, se eu tenho às vezes até um pouco de vergonha de falar porque é uma vaga temporária, mas como você tá se jogando, tá participando de tudo, se você quiser, eu posso indicar você para participar. Eu falei, quer saber? Eu já estava a ponto de largar e de sair, esse não é meu caminho. Eu falei, se eu já participei de tantas e não deu certo, Deus tirou do meu caminho, se não for para ser esse, vou receber um não e vou então. E aí eu fiz a entrevista e passei para uma vaga temporária. Então, assim, foi um ponto de virada, porque assim, eu precisei de muita coragem, né, ali, porque eu tinha um filho pequeno, né? Eu tinha um filho que dependia de mim, e eu fiz nesse meio tempo, eu fiz nos meus estudos, uma mentoria também de planejamento financeiro para poder fazer uma transição, porque eu decidi, eu falei, eu não vou ficar mais na zona de conforto. Meus olhos não brilham mais, eu quero outras coisas para mim, não sei exatamente o que vai ser para mim, mas eu não vou ficar onde eu tô. Então eu estava a ponto de sair para não ter outro lugar, né? Que foi um Sim, pouco parecida com a sua história também, né? Do que você sim. também acabou fazendo, né? Lari, pegando alguns pontos aí da sua fala, tem vários pontos interessantes. Então, uma entrada assim na indústria farmacêutica meio que por acaso, né? Então, assim, o que que eu vou fazer? Depois você começou a ter as oportunidades que foram surgindo, e aí você ficou um período muito longo na sua última casa, trabalhando aí numa linha de primary care. E aí eu gosto muito de trazer essa questão da reflexão, né? Porque, e você trouxe isso muito bem, porque chega uma hora, realmente, que a gente entra numa zona de conforto, a gente já não tem aquele desafio, né? Porque, e aí, pessoal, óbvio, com todo respeito, mas quando eu vejo, por exemplo, o trabalho de quem está na linha regular, ele é um trabalho que ele tem uma rotina muito bem definida, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas diferenças, né? Então você sabe, você consegue planejar bem seu dia, né? Tudo muito certinho que vai estar acontecendo. E você faz aquilo anos e anos e anos e anos, acaba que realmente você, às vezes, perde aquela vontade e tudo mais. Isso é coisa super normal, né? E aí, muitas vezes, a gente tem que buscar, né, oxigenar a cabeça e alguma coisa que nos desafie para voltar aquele brilho no olhar para a gente conseguir estar fazendo as coisas. E aí tem uma coisa que você comentou também, essa sua jornada de capacitação. Porque
isso aí está muito ligado, né, quando a gente vai falar da própria questão do PNL, né, que a gente fala de você conhecer o seu nível de consciência. Sim. Porque aí você tem aquele nível que é o tal do II, né, que é o inconsciente incompetente. Eu não sei que eu não sei, né? É. E aí você tem que muitas vezes, aí vai trazer muito o que você falou, né, que é o autoconhecimento, de como que eu consigo fazer uma leitura sobre mim. Porque muitas vezes, para você fazer essa migração de carreira, e eu falo muito isso, né, que a preparação vem antes da oportunidade. Você, às vezes, você está tendo a oportunidade, mas você não está preparado para ela. E aí você vai É perder isso essa mesmo. oportunidade. E aí tem aquela questão do que aí você tem que elevar seu nível de consciência, que você vai virar o tal do CI. O CI é o quê? O consciente incompetente. Eu sei que eu não sei, né? Eu Aí já sei fica que eu não mais sei. fácil, é. E aí fica mais fácil, porque se eu sei que eu não sei, eu tenho que buscar conhecimento porque eu não sei. Então, essa elevação de nível de consciência, para mim, que é super importante, né? Você ter consciência, cara, eu não sei, e eu tenho que buscar capacitação. E aí eu queria entrar num ponto que, para mim, detalhar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu me lembro que a gente conversou essa questão, Lari, que é a sua coragem. Porque você estava numa situação que você estava numa empresa que é uma empresa maravilhosa, uma empresa que você já estava há muitos anos, e você foi se jogar para uma vaga de temporário. E Sim. aí a gente tem que trazer essa reflexão. Pô, vale a pena ou não vale a pena? Trocar o certo pelo duvidoso. E aí, para mim, Lari, tem uma questão que você falou muito bem, e aí eu trago isso aqui também para a reflexão de todos nós, pessoal. Quer fazer transição de carreira, quer fazer o que a Lari fez, se jogar para uma vaga de temporário, mas não dá para ser aventureiro. Então, o que a Larissa fez um planejamento financeiro. Eu também, quando a minha história é um pouquinho pior do que a da Larissa, porque eu não fui para a vaga temporária. Eu fui por nada. Quando eu saí de onde eu estava para fazer fundar a Tenzi, eu me joguei do avião, não tinha nem paraquedas, né? Eu tive que fazer o paraquedas ali no meio do caminho. Mas o que eu fiz, Lara? Exatamente isso. Eu tinha um planejamento financeiro. Sim. Eu falei, ó, se tudo der errado, eu tenho um ano de dinheiro aqui que não vai mudar o padrão da minha vida, né? Então, eu me planejei financeiramente para isso. Então, eu acho que esse ponto é interessante, Lari. Por quê? Porque isso daí, ele gera uma segurança para você, para fazer essa transição. Sim. Porque quando começa a faltar grana, quando o boleto começa a bater e você não tem dinheiro, dá um desespero, pessoal. Dá desespero. Então, eu acho que você se planejou muito bem, mas eu queria explorar um pouquinho isso. Você acha que para você fazer transições, mudanças na sua vida, tem que ter esse ingrediente não somente de me preparar, mas coragem? O que você acha? Eu acho que a transição de carreira, ela é um processo, né, Lê? Então, assim, são várias coisas, mas eu acredito que o ponto-chave é você perder o medo, sabe? Porque, assim, o medo, ele serve para empatar, para paralisar a gente. O medo, isso não só para transição de carreira, mas para tudo. Então, o que que é o medo? O medo é aquela voz que a gente fica ali te paralisando. Então, é a mesma coisa o medo do escuro. Você fica lá imaginando monstros, monstros, e o interruptor tá ali na sua frente, só que você tá paralisada com medo e não consegue esticar o dedo para apertar, para acender a luz. A hora que você tem a coragem de ir lá e acabar logo com esse sofrimento, então eu vou com medo mesmo e vou porque acaba logo. Então eu comecei a adotar essa postura. Não, tudo que me dá medo eu vou enfrentar logo que é para parar de sofrer. Eu acho que a coragem faz toda a diferença, porque nesse meio tempo eu conversei com várias pessoas e várias pessoas falaram: ah, não, para uma vaga temporária também não vou, né? Porque eu tenho família. E eu não estou dizendo que esse é o único jeito e nem o jeito certo. Foi o jeito que funcionou para mim.
né? Por quê? Porque eu me planejei, mas eu fiz um treinamento de mindset, eu mudei totalmente. Eu falei, bom, eu vou abrir a cabeça. O que que eu fiz? Eu fiz curso de criatividade com Murilo Gun, eu li livros de Napoleão Hill, eu fiz um monte de cursos diferentes e eu, assim, é até uma dica que eu recomendo. Para mim, o curso do Murilo Gun de reaprendizagem, né? Que faz a gente abrir a cabeça. Peraí, ele ensina técnicas de você lidar com situações que talvez... Ah, então tá, você tá com medo? Vamos então colocar no papel esse medo. E eu fiz isso. Então, se a pior coisa acontecer, o que que vai acontecer? Eu escrevia. Se a melhor coisa acontecer, o que que vai acontecer? Você tirou da cabeça, porque o medo ele só serve para criar monstro. Então, assim, eu acho que a coragem, não necessariamente para uma vaga temporária, como eu fiz, ou como você também fez, que não tinha nada, que eu estava a ponto de fazer isso também, mas eu acho que junta ali o desejo mesmo, aquele ardente, que Napoleão Hill fala, né, no livro. É o desejo ardente de você querer alguma coisa e você se jogar, você estar aberto para o novo. Então, muitas vezes a gente fica mirando só no resultado. Ah, eu quero aquela linha, eu quero ir para aquele lugar, e você só olha lá onde você quer e você esquece de ver tudo que está ali ao seu redor. Entendeu? Então, o processo, as pessoas que estão trabalhando com você, as pessoas que você acredita que nunca vão fazer parte da sua vida e que hoje fazem parte como nunca. Então, assim, é abrir a cabeça mesmo, é você olhar para cada pessoa do jeito igual e não olhar só para o gerente ou só olhar para aquela pessoa que está com uma vaga no laboratório. Que eu já fiz isso, tá? Eu já caí nessa besteira. Eu esperava aparecer alguma vaga, não tinha contato, network também com ninguém. Eu ia lá, ai, oi, eu sou a Larissa, que não sei o quê. E aí não é um network verdadeiro, né? Então, assim, é você considerar tudo e abrir a cabeça mesmo. E acho que a coragem é fundamental. A hora que você tira o medo, o que que eu fiz para tirar o medo ali? Eu fiz o meu planejamento financeiro. Porque eu tinha minha mãe para sustentar e eu tinha um filho sendo mãe solo recente. Eu falei, se eu tô sozinha, eu já fiz muitas loucuras na minha vida, mas não dá para fazer loucura com gente abaixo de mim para sustentar. Então, assim, a parte financeira, ela é mesmo como você falou, ela faz a diferença. Então, eu fiz um planejamento de 6 meses, não foi nem de um ano, como você mais cauteloso foi. Mas eu falei, bom, de qualquer forma, 6 meses, o que que eu encarei na vaga temporária? Minha vaga é para 6 meses. O pior que pode acontecer eu estou entrando para uma vaga de 6 meses. Dá os 6 meses, acaba meu contrato e eu sou dispensada, estou desempregada. Só que aí eu vou poder concorrer de igual para igual com as vagas, com alguém que Sim, já teve experiência. Então, eu vou encarar como uma MBA remunerado, você entendeu? isso. Né? Não, Então, eu acho que a perfeito, coragem faz a diferença, sim, sabe? perfeito. Não, total. Eu acho que a coragem faz diferença, total, total. Tem um livro também que a Lari, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco isso. A Larissa é uma grande leitora, e escritora também agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas assim, um dos livros que eu gosto muito também, já li bastante Napoleão Hill. Um dos livros que eu gosto muito é do Flávio Augusto, que é o Ponto de Inflexão, que é um livro fantástico. Eu deixo aqui, pessoal, sugestão para todo mundo, quem tiver interesse, porque ele fala dos pontos de inflexão na carreira dele. E que muitas vezes a gente se depara com situações que você fala, fico aqui ou vou para lá. E eu gosto muito de trazer, eu falo muito da minha carreira, que a minha carreira, né, Lara, é super heterogênea. Isso. Eu já fiz de tanta coisa na minha vida, é muito engraçado que às vezes eu me deparo num negócio, em umas situações, e aí puxando lá no passado, às vezes eu vou no restaurante, aí as coisas não estão muito legais, eu falo, pô, eu já fui garçom, cara. Eu sei como é que funciona aqui a dinâmica de servir mesa. Sim. E aí, às vezes, eu vou lavar meu carro, eu falo, eu já lavei carro também, eu já tive uma empresa de lavar carro, né? E quando eu trago também para no sistema de saúde, eu fiz tantas coisas diferentes. Mas quando eu olho para trás, eu me coloco muito nesses pontos de inflexão. Pô, se eu não tivesse feito isso, eu estaria aqui nesse momento. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria aqui nesse momento. Então, e muitas coisas que eu fiz exigiu muita coragem de mim. É muita coragem. Eu me lembro de 2010, quando eu pedi exoneração da Polícia Militar, que eu era oficial de carreira da polícia, eu estava indo a major na época,
para mim foi uma decisão muito difícil. Eu tive que ter um nível de coragem muito grande. Porque se hoje eu estivesse na polícia, eu estava com 20 anos de polícia. Eu já estava como tenente-coronel, daqui a 5 anos eu ia para a reserva. Mas se eu tivesse lá, quantas coisas eu teria perdido? Sim, Muitas coisas. Então, esses pontos de inflexão são muito legais porque tem a questão que envolve preparação, coragem e preparação financeira, para mim, é fundamental. com Que eu, certeza. inclusive, eu gosto de chamar do conceito de apneia, né? Qual que é a sua capacidade de apneia? Quanto tempo você consegue ficar debaixo d'água, né, sem respirar? Que é o conceito de quanto que eu preciso ter de planejamento financeiro. Eu, Sim. porque se eu tiver grana para 3 meses só, minha capacidade de apneia é pouco. Se eu tiver Uhum. 6 meses, é melhor. Se eu tiver um ano, melhor ainda. Porque a Sim. capacidade de apneia, ela aumenta a sua coragem. Essa que é a É. verdade. Ela aumenta a sua coragem. Então, evoluindo aqui, Lari, o É. que você acha quando você participou do seu processo de temporário, que aí, contando um pouquinho dessa história, esse processo de temporário da Lari foi para uma vaga para trabalhar com terapia imunobiológica, Isso. para a artrite reumatoide. O que você acha que te diferenciou nesse processo seletivo? Olha, eu acho que o processo que eu fiz antes, né, para participar dessa entrevista, que foi o processo de conversar com as pessoas, pegar alguns mentores para entender como funcionava o mercado. Eu até não sou uma gestora, não sou, ainda estou começando, estou engateando, mas eu me coloco à disposição para quem quiser também, sabe? A entender como funciona o mercado, porque eu comecei a fazer isso. E aí, quando eu fui para a entrevista, eu já tinha uma noção, né? Uma noção de como era a jornada do paciente, como era a jornada, as contas, os cursos que eu fiz, que você chama aí do tripé, né? O tripé do Sim. consultor técnico, que eu fiz gestão de contas, eu fiz mais que o tripé, né? Porque eu falei, não, eu É. quero saber, porque eu queria estar aberta para tudo. Então, eu fiz gestão de contas, doenças raras, interpretação de estudos clínicos, que eu achei maravilhoso, porque são coisas que eu nunca tinha ouvido falar de um estudo, e quando a gente entra nessa área de especialidades, a gente precisa conhecer a fundo. Então, ele deu uma boa assim, base, sabe, para mim. Onquemato, acesso ao mercado público e privado, ele vai abrindo a cabeça. Então, nos seus cursos mesmo, a gente vai conhecendo pessoas que estão ali e a gente vai se aproximando também. Então, eu lembro até hoje que eu fiz um curso, aí encontrei um colega na rua, ele falou, você tá comigo no curso É. da Tense, na sala. Eu falei, então, assim, isso tudo eu acho que diferenciou na entrevista. E acredito também que a questão de você ser transparente. Então, por exemplo, tem as entrevistas, quando a gente costuma fazer muita entrevista, a gente acaba falando, montando um script, né? Acaba, às vezes, ficando uma coisa muito artificial, respostas meio que prontas, até porque você cansa de receber negativa. Então, e aí você acaba, assim, sendo tudo igual às entrevistas. E aí, o que aconteceu? Eu acho que fundamental é você ser transparente. Olha, até aqui eu sei, até aqui eu fui, eu não sei. Então, assim, às vezes as perguntas, olha, eu não sei, mas tudo que eu já fiz e tudo que eu fui buscar. Então, assim, eu acho que é importante você falar com o coração, sabe? E não se colocar de novo no medo do que as pessoas vão pensar de você. Então, isso não só para entrevista, Lê, mas dentro mesmo da onde a gente está trabalhando, porque eu passei por esse processo de entrar na vaga temporária, mas eu tinha 6 meses para ficar na empresa. E eu não tinha perspectiva nenhuma de ficar na empresa, né? Então eu também precisei atuar de um jeito diferente. Eu falei, como que eu vou fazer agora nesses 6 meses, já que eu entrei, para poder ficar? E eu não queria a vaga que eu estava, porque a vaga que eu estava era a vaga de uma amiga muito querida, que eu não queria a vaga dela, certo? Então eu falei, como eu vou fazer para ter uma vaga para mim aqui dentro? Porque quando eu entrei na Bristol, eu me apaixonei. Eu falei, eu quero ficar aqui.
Então, assim, aí de novo, né, a coragem, porque a gente tinha, eu fiz a transição bem na pandemia, no meio da pandemia. E aí eu falei, bom, já que eu vou ter só 6 meses para ficar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer tudo que eu gosto. Então, antes, nos outros empregos que eu tinha, eu não falava que eu era psicóloga, porque eu tinha receio de que as pessoas poderiam pensar de que eu atendia paciente e não fazia o meu trabalho, e eu nunca agi desse jeito, eu sempre fiz no final de semana, mas você fica com receio, né? E aí eu comecei a falar, ser eu mesma. Então, eu tinha reuniões com o presidente semanalmente. Aí eu ia lá, quem quer falar? Eu levantava a mão e às vezes não tinha o que falar, falava, olha, eu estou trabalhando como voluntária, se alguém quiser ou quiser indicar, eu estou atendendo gente na pandemia gratuitamente. Comecei a fazer grupos de leitura dentro da empresa. Tudo que eu gostava de fazer, eu fui falando e fui fazendo, e fazendo o meu trabalho, claro, né? Porque eu acho que o básico que a gente tem que fazer é ter resultado. Mas assim, eu acho que essa transparência de você poder ser quem você é e ser autêntica, sabe? Eu acho que isso Sim, faz a diferença. faz. Olá, você trouxe um ponto muito importante para mim, porque são algumas questões, né? Primeiro, quando a gente fala, por exemplo, o processo seletivo, isso tem que ser uma coisa que tem que estar muito claro na nossa cabeça. É um processo de vendas. Eu estou me vendendo para alguém achar que vale a pena me contratar. Então, é um processo de vendas. Isso. E eu acho que essa questão da transparência é muito importante, né? A gente tem que ser transparente. E outra coisa que é muito importante, processo seletivo não pode mentir, né? É. Falar que sabe, isso não pode ser feito, né? Isso desabona você dentro do processo. E uma das coisas que eu aprendi também, Laura, e eu vou trazer muito da minha perspectiva de processos que eu já participei e também Claro. quando eu estou recrutando alguém, é a questão da espontaneidade, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ser espontâneo. Assim, eu participei já de alguns processos é muito interessante que eu trago muito essa espontaneidade, né? E isso vira nitidamente um ponto positivo e a questão do conhecimento. E aí eu queria trazer um ponto aqui também que eu acho que é legal, e também trazendo da minha experiência. É, Pessoal, eu nunca fui 100% preparado para uma vaga. Eu nunca estava 100%, né? Então, assim, eu estava preparado, mas eu tinha ali um espaço para aprender muita coisa dentro dessa posição. E porque muitas vezes a gente vai com aquela perspectiva, pô, tem que estar 100% preparado. Não, você tem que estar preparado o suficiente para assumir aquela posição, mas você não vai estar 100% preparado. E eu trago isso muito na época quando eu fui para o marketing da indústria farmacêutica, que foi, eu gosto de falar que foi praticamente uma experiência traumática para mim. Eu quase pedi demissão no primeiro mês que eu estava no marketing, que eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não imaginava que esse negócio era tão intenso. Mas eu sabia fazer algumas coisas, mas não estava 100% preparado. E aquilo foi muito legal, Lari, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar na zona do desconforto. Porque a zona de desconforto ela me acelera muito. Sim. Porque quando eu estou desconfortável, eu falo, cara, não quero ficar desconfortável, eu quero melhorar rápido isso aqui. E aí eu acelero absurdamente. Então, eu acho que essa questão também, a gente nunca vai estar 100% preparado. A gente sempre vai ter ali espaço para poder aprender quando assumir a posição. E eu acho que essa questão que você trouxe, aí eu posso falar da sua empresa atual, que a sua empresa atual ela tem uma coisa que é fantástica, tá? Que eu adoro dela, que é a questão da diversidade, da inclusão, e de você poder viver isso muito abertamente, né? Então, assim, Isso. é fantástico isso, né? É fantástico. E isso não é de agora, tá? Isso já vem de algum tempo. É uma das empresas que eu particularmente considero pioneira nisso daqui, que ela sempre levantou essa bandeira de uma forma muito legítima. E isso é muito, muito bacana. E aí, Hilário, vamos pegar agora o finalzinho da sua posição como temporária. Pô, o Sim. negócio estava acabando. Putz, o que vai ser de mim? Conta essa história aí pra gente. Nossa, foi assim uma loucura, porque começou a acabar e eu comecei.
logo que eu entrei, Ale, eu já comecei a marcar o one-on-one com um monte de gente. Então eu queria conhecer, porque eu falei, alguma vaga, a empresa é boa, a empresa aproveita todo mundo que está dentro da empresa. Não sei o que vai acontecer, mas se for para ser meu lugar aqui, eu quero estar o máximo possível preparada. Então eu vou circular, eu quero conhecer pessoas de todas as linhas. Então eu comecei a mandar mensagem pelo Teams para Onco, para Hemato, peguei um mentor, 2 mentores de cada especialidade. Falei, não, olha, o que surgir eu quero poder pelo menos participar. Então, assim, eu lembro que o Porfírio me aguentou, várias pessoas, e eu pegava, e eu, sabe, eu pedia, e por isso que eu acho assim, que a gente tem que reconhecer as pessoas que doam o tempo delas pra gente, porque, e as pessoas, elas sentem bem em ajudar, entendeu? Então, assim, é outra dica que eu dou, porque às vezes a gente fica com receio, poxa, no começo dá vergonha ler, porque você nunca falou com aquela pessoa, e de repente parece que você vem aquela voz, né, da síndrome ali, da impostora, aí você não é boa, o que você tá fazendo? Mas assim, vai assim mesmo, porque você tem que começar de algum jeito. E aí, o que eu pensava? Poxa, a pessoa vai saber que eu tô entrando em contato com ela por interesse, né? Mas se não for assim, como que eu vou começar? E é mesmo, é legítimo. Então, o que eu falava? Eu falava, olha, eu entrei agora, contava um pouquinho da minha história e falava, eu quero ficar. Então, eu preciso saber o que eu tenho que me preparar. Como você pode me ajudar? E eu fiz isso com várias pessoas. E nisso eu comecei a conhecer. E aí não foi uma vez só. Então eu comecei a fazer, quando vamos combinar para a gente sempre conversar sem eu te atrapalhar, a gente fala meia horinha, 15 minutinhos e fazer uma coisa constante. Então, nesses 6 meses, eu fiz isso. Eu fiz isso com gerente de RH, eu fiz isso com colegas consultores de onco, da hemato, de imuno. E aí as pessoas, eu comecei a fazer os grupos de leitura. Então, assim, os livros que foram importantes na minha vida, o que eu fiz? Eu falei, eu vou começar a compartilhar. Porque foram livros que mudaram realmente a minha vida. E eu quero fazer isso, eu quero poder, já que eu estou pedindo favor para as pessoas, eu quero poder agregar na vida delas para contribuir com alguma coisa. Então, se alguém quiser, eu vou reler. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um grupo de leitura que eu lia para as pessoas que não tinham tempo para ler. Então, eu comecei a divulgar numa das reuniões do próprio presidente da Bristol. Eu falava, olha, vou começar a ler o livro tal, tal, tal. Se alguém quiser participar, fica à vontade, pode me chamar no privado. E aí as pessoas, o gerente de RH quis participar. Eu falei, gente, como assim? Eu não esperava. E aí começou, e aí ele começou a fazer propaganda para outros colegas. Olha, eu tô no grupo da Lari, tá legal, e vem. Eu sei que a gente tem hoje um grupo de muitas pessoas. E assim, essa parte eu me doava, eu falava assim, eu vou ler, se não tiver ninguém, eu vou ler de qualquer jeito. Então eu tô aqui, quem quiser entrar, escuta. Comecei a fazer isso. Aí nesse processo foi terminando meus 6 meses. E eu conversando com o meu gestor, eu falei, olha, eu gostaria muito de ficar, e não tinha perspectiva nenhuma, ele não falava nada para mim. E eu falei, bom, teve algumas oportunidades nesse meio tempo, mas eu não pude participar, porque, enfim, acabou não sendo o perfil, mas eu falei, então eu vou começar, e comecei a fazer contato com outras pessoas, né? Aí eu entrei, eu lembro até hoje que no finalzinho dos meus 6 meses eu estava participando, eu não queria participar de nenhuma vaga, porque eu estava muito apegada na Bristol, mas chegou no último mês, e aí eu falei, eu vou participar. E eu fui participar de uma outra empresa, cheguei até o processo final com um colega meu também, a gente estava junto no processo, e chegou no final, assim, faltando, acho que 15 dias, não, menos de 15 dias para terminar meu contrato. Ele foi prorrogado, tá? Meu contrato de 6 meses, ele foi prorrogado para mais 3, que era o máximo que podia. Então, eu fiquei 9 meses, tá? Nesse processo de temporária. E aí, quando faltava menos de 15 dias para terminar os 9 meses, que não dava mais para prorrogar, aí o meu gerente falou, olha, eu tive que abrir para ele, eu falei, olha, eu tô participando de fui chamada para ir para a final, eu não vou para a final se você me falar para eu não ir.
Aí ele falou, então não vai. Aí eu fiquei super feliz, aí eu liguei com a maior felicidade do mundo e o colega que estava participando comigo na vaga, ele ficou. Então foi tudo perfeito. E aí a Bristol abriu uma vaga na onde eu estava e para eu ficar, que eu fiquei, não precisei mudar, eu fiquei na onde eu estava. Então, assim, nossa, foi emocionante, emocionante mesmo, porque eu lutei até o fim, eu fiz o meu máximo, sabe? O meu máximo. Eu usei tudo que eu sabia para poder conectar com as pessoas e poder gerar resultado. E era uma linha, Lê, que eu tinha experiência de 13 anos com reumato, né? Então, eu conhecia todo mundo. Então, os médicos me ajudaram muito a ter resultado também, né? E aí envolvi todo mundo. E aí, depois de 3 meses que eu tinha sido efetivada nessa linha, eu tive uma outra surpresa maravilhosa, que numa segunda-feira, assim, do nada, recebi uma ligação com o meu gestor atual, que era o antigo, no meu gestor que era da Imuno, com o meu gestor atual, não, num call, falando, olha, nós estamos te ligando para comunicar que você está indo para Hemato. Aí eu falei, meu Legal, Deus, foi maravilhoso, sabe? legal. A sua história é fantástica, sabe? Porque tem essa questão, essa parte da coragem, né? E óbvio que o seu gestor atual, ele inclusive fala muito isso, que o seu gestor atual é um cara, eu já tive a oportunidade de, inclusive, fazer live com ele, um cara Maravilhoso. fantástico, Sem puxar fantástico. saco, mas é. Não, mas sem puxar saco mesmo, o cara é fantástico, né? É um cara fantástico. E o seu gestor atual, ele fala uma coisa que é muito legal, que ele fala, ó, pessoal, tem que ter resultado, Isso. né? Tem que ter resultado. Porque, assim, sem resultado, pessoal, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas não te sustenta. Então, você, óbvio, construiu o resultado num período de 6 meses, 9 meses como temporária, e que, né, te capacitou para você também ter essa oportunidade de estar nessa posição que você está hoje. E uma coisa também que eu quero falar, o seu gestor antigo é um cara muito bacana também, tá? Então Sim. você teve aí, eu costumo Uma falar que a gente. felicidade, né? Não, exatamente, porque assim, gestor, pessoal, a gente não escolhe, né? Então a gente pode ter a sorte de ter ótimos gestores e a gente também, às vezes, pode dar o azar de não ter um gestor tão bom. Mas você É deu muita verdade. sorte, tá, Olari? É Lari, verdade. vamos pegar aqui um outro gancho. Tá. Quando você mudou de empresa, começou a trabalhar nesse mercado de especialidades, o que mudou no seu dia a dia de trabalho, quando você trabalhava na linha regular? Mudou, e eu acredito assim, mudou tudo, porque eu pensava antes, como linha regular, que o meu trabalho, eu pensava não, meu trabalho era convencer o médico de que o meu produto era o melhor e fazê-lo, né, influenciá-lo ali para prescrever e também blindar o ponto de venda para não trocar, mas acabava ali o meu trabalho, né? E na especialidades agora, na verdade, começa. Então, assim, eu não tinha ideia. Eu sabia, mas eu não tinha, assim, a real. Eu digo que a gente estudou, eu me capacitei, eu fiz os seus cursos, mas para a gente saber mesmo a complexidade, só você estando, sabe? Hora que eu entrei, falei, bom, como assim? Ele prescreveu, mas isso não quer dizer nada, porque ali Não é você assim. vai, né? A jornada do paciente. Então, por onde ele vai? E isso é maravilhoso. E também, assim, a profundidade também nos estudos. Eu acho que isso... E a complexidade das doenças, né? Porque antes eu acabava... As doenças são... Não é desmerecendo, não é isso. Mas eu acho que as patologias, elas são mais complexas. Então, você precisa estudar muito mais e entender melhor. Muito mais profundamente para poder falar com os especialistas. Porque quando você vai falar com os especialistas, eles são muito estudiosos, né? Eles, no mínimo, estudaram 10 anos, no mínimo, para estar ali. Então, você precisa ter uma robustez para falar com eles, né? Então, isso eu acho que fez muita diferença de uma linha para outra, sabe? Sim, sim. Eu costumo falar muito isso, porque quando a gente olha quem trabalha na linha regular, o que eu estava falando, né? Assim, você tinha a rotina muito certinha, né? Você fala, uau, esse aqui é meu roteiro hoje, vou lá fazer uma média de visita dia de 12 médicos, um ou dois PDVs.
Então, o seu grande desafio é o quê? Você convencer o médico, doutor, esse é o melhor produto, ele prescreveu o seu medicamento. Outra é fazer a gestão do PDV do ponto de vista de faseamento, estoque e evitar com que haja troca da receita no balcão. Esses Sim. são os grandes desafios que você tem, né? E não estou querendo falar que não são poucos, não, porque é difícil, às É vezes, convencer o médico. difícil. É difícil. Mas quando a gente traz para... E aí a sua rotina é muito certinha ali, de segunda a sexta, né? É, Quando você vai para a linha de especialidades, pessoal, não existe mais rotina nenhuma. Você às vezes planejou aquele seu roteiro ele simplesmente acabou porque você recebeu uma ligação de um médico e falou, ó, Larissa, eu estou aqui com uma receita aqui de um paciente, pô, vou mandar para o lugar tal, e aí você tem que parar tudo, aí tem que ligar para o lugar tal, ligar para o time de acesso, pô, tá tudo certo. Tá... Então, assim, tudo muda e gera uma complexidade muito maior. Porque eu costumo falar que o desafio de quem trabalha com a linha regular, além de convencer o médico de prescrever, os seus problemas, que eu gosto de falar, ele começa depois da prescrição, que você vai ter que garantir que aquela receita ela vire acesso, né? Que aquela isso. receita vai gerar demanda. E E muitas aí, vezes ali o médico não sabe que o paciente não teve o acesso. Então, para ir para o médico, eu já me deparei isso. Às vezes ele fala, não, tá tudo certo. Eu prescrevi para o paciente, ele vai pegar terça-feira que vem. E aí eu fui atrás e eu vi que não, ele não ia receber, porque a dispensação estava com um problema cadastral. E quem dispensava tinha que mandar e-mail para liberar o cadastro. E o médico e eu falando com o médico achando que estava tudo certo. é, exatamente. E É, aí, Lari, eu gosto de falar que isso aí você tem que fazer a jornada da receita. é, Porque depois que essa receita foi gerada, você tem que ir atrás dela porque essa receita ela vai se perder. Essa que é a grande isso. verdade. A gente tem que partir da premissa que esse negócio vai se perder em algum lugar e não vai gerar demanda. Porque aí o consultor, que aí que entra o trabalho do consultor de especialidade, que ele é responsável por conectar esses pontos todos para que no final o paciente receba o medicamento, e que é o conceito de acesso, né? Conceito de acesso é o paciente usando o produto. Esse que é o conceito de acesso. E aí entra é, e essa que é a grande complexidade, né? E a gestão também, né, Ale? A Então, gestão da gestão total. conta. A Então, gestão assim, da... às vezes você acha que é o médico e o farmacêutico só. Mas não é. Às vezes tem um outro caminho, dependendo da clínica ou do serviço, que é a enfermeira que está fazendo tudo acontecer. E aí você fala, como assim? É uma pessoa que você jamais imaginava que faz tudo acontecer. Entendeu? Exatamente. Esse ponto que você trouxe é perfeito, Lari, porque quando você está numa linha regular, quem que é o seu stakeholder? É o médico. O médico é o É, decisor, é o influenciador. Se ele tomar a decisão de prescrever aquilo, aquela receita vai ser gerada. E a demanda muito provavelmente vai acontecer. Mas quando a gente vai para uma perspectiva de mercado de especialidades, e aí quando a gente entra na conta, muitas vezes o médico, do ponto de vista de mapeamento de decisores influenciadores, ele não significa muito, porque muitas vezes a escolha de um medicamento ele não pode seguir, porque tem um protocolo institucional que foi definido por outras isso. pessoas, e aí muitas vezes você vai ter que, pô, como é que eu consigo convencer outras pessoas que o meu produto tem que fazer parte desse protocolo? Tem a questão comercial que entra no meio do caminho. E aí quando Isso. você olha, por que que um time de especialidades ele faz uma média de visita muito menor do que uma equipe regular? Porque ele tem que fazer a gestão dessa cadeia toda. Então, hoje, dependendo de empresa para empresa, ele uma média de 4 visitas dia, cinco, Sim. seis, dependendo de empresa, porque ele tem que gerenciar essa complexidade do business, que é muito maior. E outra coisa também, Lari, que eu gosto de falar bastante sobre isso, e isso é uma verdade, pessoal. Isso aqui não é uma opinião, isso aqui é um fato. Quando a gente vai para a linha regular, e eu posso falar, eu vou trazer agora o meu chapéu de médico, tá? Quando o médico ele gosta de um produto, de uma linha regular, muitas vezes você nem precisa mais visitar ele. O médico, cara, eu gostei do produto, ele vai prescrevendo. Tanto que a gente até brinca, né, Lari? O setor vago é o setor que mais vende, né? Porque às vezes o negócio ele vira sem ter a presença do representante lá.
quando a gente traz para o mercado de especialidade, se não tiver a força de vendas no campo, o consultor, o negócio não vai girar, não gira. É altamente dependente de consultor lá. Você pode, às vezes, ter o produto incorporado no rol da ANS, incorporado no SUS. Se não tiver o consultor lá para conectar essas pontas todas, as coisas se perdem, É verdade. definitivamente. Lari, vamos aqui mais um ponto que eu acho que é legal para trazer para o pessoal. É. Quais competências que você considera importante para alguém que vai trabalhar como consultor técnico no mercado de especialidades? Olha, Lê, eu acredito que as competências são assim, eu acho que a competência de conhecimento, de você ir em busca de estudos, isso qualquer pessoa, no meu ponto de vista, pode fazer e pode buscar desde que queira. Qualquer um pode aprender. Eu acho que uma das competências assim mais importantes de você poder entrar hoje no mercado, que é ainda um mercado bem assim mais fechado, é você se abrir, ter a coragem de se jogar e ir aberto para todas as oportunidades, sabe? Porque assim, às vezes a gente fica escolhendo, ou então, peraí, é muito longe, ou precisa residir em São Paulo, ou precisa, né? Eu acho que é esse desprendimento de, poxa, eu agora com a pandemia isso melhorou muito, né? Porque antes a gente pensava 10 vezes antes de se candidatar para uma vaga de morar em outro lugar. Hoje já tem mais flexibilidade, enfim. Mas eu acho que uma competência é você saber, você ter coragem para se arriscar, claro, com planejamento, né? Como a gente falou, e ter essa transparência, essa coragem de falar de você, sabe? Porque a gente costuma, eu não sei, quando eu converso com as pessoas ali que não tem muita um discurso meio que montado, tal, você não é você deixar ser quem você é. É se mostrar, ter coragem de se mostrar. É você agora com a pandemia, a gente viu isso que também está muito mais exacerbado. As pessoas começaram a falar de si mais. E é isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa de pessoas reais que, olha, eu tenho problema, algum tipo de problema, mas eu tô fazendo tal coisa. É se deixar mostrar, entendeu? Que nem, poxa, super difícil para mim, como mãe solo, ter que lidar com a casa, com a especialidade, com o tempo, gestão de tempo, e você ter coragem de falar isso para as pessoas, porque todo mundo tem esse problema. A questão é que ninguém fala, porque fica como vão pensar, o que vão pensar de mim? E quando você abre para um discurso que, olha, de coragem, e as pessoas, você começa a se conectar profundamente com as pessoas. Eu acho que isso é uma competência essencial para você poder, sabe, conquistar não só esse mercado, mas qualquer coisa que você queira, sabe? Eu concordo contigo, Lara. Eu vou trazer um pouco da minha opinião com relação à questão da pandemia. Eu acho que a pandemia, para mim, eu acho que isso foi fantástico, tá? Porque a gente começou a se deparar, e todas as pessoas, com situações da vida real, Sim. independente do nível, né? Então, às vezes, tu estava lá no meio da reunião, aparece o filho no meio do caminho, né? Aí tem cachorro latindo, você entra numa reunião, pô, com cara de sono, cabelo para cima, né? Então, assim, aí no meio da reunião você se levanta, você tá com a camisa assim bacana, mas você se levanta, tá de bermuda. É, Então, mas a vida como ela é. E o grande legal disso é que no final do dia não muda nada. Não muda nada. Você está participando da reunião de bermuda ou de calça social, não muda nada, né? E aí a é gente traz isso. muito essa questão, né, que tem até o livro da René Brown, que fala bastante sobre isso, da A coragem de ser vulnerabilidade, perfeito, né? né? Da vulnerabilidade, porque nós somos seres vulneráveis. A gente tem muita vulnerabilidade, né? E muitas vezes a gente fica com medo de expor isso, por achar que vai ser uma fraqueza, mas não é. Então, outro dia eu estava conversando com o meu time, eu falei, cara, eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo, eu preciso da ajuda de vocês, para vocês me É isso ajudarem aqui, mesmo. para a gente pensar. É isso E mesmo. aí, quando a gente traz também muito para a posição dos gestores,
o gestor ele tem, muitas vezes, que falar isso, ó, eu não sei tudo. Né? Vamos procurar essa resposta, me ajuda e tudo mais. E essas vulnerabilidades, eu cada vez mais eu estimulo as pessoas a mostrar isso daí. Né? Não é fraqueza, a gente acha que é fraqueza, mas não é. E aí, Lari, eu gosto muito de trazer esse conceito, que é um conceito que foi criado pela Tens, que é o conceito do tripé do consultor técnico. Porque o foco da Tens é capacitar pessoas para irem e Isso. chegar onde você está, e daí para cima. Então, Lari, o conceito do tripé do consultor técnico, ele passa por três competências técnicas que, na minha opinião, são fundamentais para você poder estar performando da melhor forma possível dentro dessa posição que você está, que passa por interpretação de estudos clínicos, porque você tem que ter o conhecimento adequado Claro. dos estudos. Entender metodologia, entender desenho de estudos, saber fortalezas, saber fraquezas, para na hora que você está ali dialogando com o médico, você possa estar dialogando em alto nível. Quando Sim. você está de frente com o hematologista, ó, doutor, tá vendo aqui, essa curvinha tá subindo aqui, ó. Ó, tá vendo? Meu produto é bom. Não é isso. Não. Não é isso. Esse cara quer falar de hazard ratio, né? Sobrevida, mediana, um bocado de quantas coisas. Quer saber qual que é o perfil de paciente, né? Qual que é os critérios. Ele vai querer descer num outro nível de profundidade Isso. contigo, né? Mesmo. Então eu falo que as pessoas elas têm que estar preparadas. Vem cá, se o médico quer descer 2 metros de profundidade, você desce. Se ele quiser descer 5 metros, você vai descer junto. Se ele quiser descer 50 metros, você tem que estar preparado para descer 50 metros. Sim. Só que muita gente só está preparado para descer 2 metros. É. E aí É. fica lá, não sabe responder objeção, fica superficial. E quando a gente não fica seguro, né, Lari, você que é psicóloga, sabe muito bem, a gente faz o quê? Vou para a zona de segurança. E aí Isso. você se recua e você não consegue aproveitar as oportunidades. O outro elemento desse tripé é você entender como funciona o sistema de saúde no Brasil, do ponto de vista de acesso. Isso. Porque muitas vezes você é a pessoa que é responsável por orientar o médico. Ó, doutor, faz o relatório dessa forma, tem que pedir esse exame, blá, 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 blá. Ó, aquela operadora já está Prazo. cobrindo, prazo, você que tem que orientar. E o outro elemento que você comentou, gestão de contas. Porque o meu medicamento ele vai estar rodando num hospital, numa clínica, vai estar numa farmácia de alto custo. Então eu tenho que fazer muito bem essa gestão desses stakeholders que você falou, saber modelos de remuneração, saber como que eu aloco o meu tempo dessas contas. E aí dentro desse tripé, eu costumo falar, não tem nenhum mais importante do que o outro. Os três são importantes. Isso. Porque se você, por exemplo, for ótimo em gestão de contas e não souber comunicar os estudos para o médico, você não vai conseguir performar bem. E É. se você for ótima na parte científica e não conseguir fazer uma boa gestão de contas, você também não vai bem. Sim. Você acha que esse tripé faz sentido? Faz, tanto faz que foi o que eu fiz esse tripé e fiz mais, né, Ali? Porque eu acho que nunca é demais. A gente está falando, como eu disse, com médicos que estudaram no mínimo 10 anos para estar ali. Como que você vai se diferenciar se você não tem robustez para conversar com eles nesse nível, né? Então, assim, eu acho que é fundamental. Eu acredito que isso é fundamental. Fundamental. E eu vou falar para você, Lara, eu gosto muito de contar essa história, rapidinho. Essa história é o seguinte, Isso aí faz tempo, tá? Então, que a Lari estava brincando aqui, quando a gente está chegando aos 40, eu já estou chegando ali aos 50, tá? Então, lá, mais ou menos assim, há 20 anos, teve um representante, eu gosto até de falar da empresa, que foi da Pfizer, que ele foi me visitar para, na época, estar lançando o Lipton, né, que era atorvastatina, um redutor de colesterol. E esse camarada, pessoal, ele sabia tanto de estudo clínico, e eu apertava ele, e o cara descia os 50 metros comigo. E assim, Hilário, só para você ver como esse tema é uma coisa super importante, que normalmente os representantes que chegavam lá ficavam no máximo 5 minutos comigo, no máximo. Porque eu tinha que tocar meu consultório, que eu era convênio, eu tinha que gerar volume, não dava para ficar perdendo muito tempo ali, não. Então, assim, se o cara não gerava valor para mim, pô, deixa o material aí, beleza.
E aí ficava no máximo 5 minutos. Esse camarada, sabe quanto tempo ele ficava comigo? 30, 40 minutos. Olha só. Ele conseguia tempo na minha agenda, porque ele me gerava tanto valor naquela informação que ele estava, e ele conseguia comunicar aquilo tão bem, e ele ganhava tempo na minha agenda. E outra coisa que era fantástico, que no mês seguinte, Lara, eu ficava, pô, cadê esse cara? Não vai vir aqui, não? Eu ficava esperando ele, porque ele gerava muito valor para mim. Sim. Então, Relevância, né? é muita relevância, é muita relevância. Porque o pessoal fala muito de relacionamento. E o relacionamento, pessoal, é legal, faz parte. Mas muitas vezes o relacionamento, que é aquele, pô, eu sou um legalzão e o médico gosta de mim, muitas vezes ele não confia no que você está falando. Ele te acha legal para bater um papo, mas ele não confia nas suas informações, que são coisas completamente diferentes, né? Você ser um cara bom de bater papo e o cara confiar no que você está falando. Bom, Lari, já estamos meio que chegando aqui ao final, Uhum. mas eu queria que você rapidamente pudesse falar do seu novo projeto, que é o seu livro. Conte aí pra Ah, gente obrigada. Por essa eu não esperava. do que o seu livro fala. Ah, o meu livro ele fala de maternidade, mas na verdade é uma proposta para a gente nomear nossos sentimentos, para separar os nossos sentimentos dos nossos filhos e deixar eles livres para poder ser quem eles são, né? A gente sabe que na primeira infância a gente acaba esquecendo, né, muito, indo para o inconsciente a nossa história, a nossa vivência. Então, nesses 6 primeiros anos do meu filho, desde que ele nasceu, eu escrevo cartas para ele e separando mesmo, contando as nossas histórias, porque quando a gente é pequenininho, a gente é muito conectado com a nossa essência, né? Aí a sociedade, a cultura vai fazendo a gente se distanciar da essência nossa, porque não pode chorar, engole o choro e tem que fazer um monte de coisa e a gente se distancia e aí chega na idade madura como a nossa, agora a gente fica se perguntando, né? Quem somos nós? O que vamos fazer? E aí, geralmente, a gente volta para a infância para saber o que a gente gostava de fazer quando era pequeno, o que era importante para a gente. Então, é uma forma de economizar esse tempo, se um dia ele quiser ler, e também para uma proposta para as pessoas escreverem e contar as suas histórias para os seus filhos. Não precisa escrever livro, mas que de alguma forma façam essa separação do que é nosso, do que é deles, que muitas vezes a gente confunde e acaba atrapalhando a vida Que deles, legal, né? Mas legal. é isso. Ô, Lária, pega o livro ali, mostra aqui pro pessoal para eles Ah, saberem, meu Deus, tá aqui, para ó. conhecer seu livro. Pessoal, ó, eu já encomendei, já o meu tá para chegar lá em Brasília. Eu estou em São Paulo hoje. Já deve estar lá, viu? Já deve estar lá, mas só para vocês saberem, se chama Isamuque e Eu, e é uma super dica aí de leitura para quem gosta de ler, para conhecer um pouquinho Obrigada. dessa história. Lari, finalizando, mensagens finais. O que você gostaria de deixar aqui para esse público que nos acompanhou ao longo dessa nossa live? Ah, eu gostaria de, assim, mesmo dar umas dicas, assim, do que eu fiz e que pode ajudar, né? A leitura de alguns livros. Tem o livro que você falou que eu não li ainda, né? Que é o Ponto de Inflexão, né? Que eu vou querer ler. Já anotei aqui. Tem o Milagre da Manhã, que é um livro maravilhoso. Tem o documentário da Brené Brown, também no Netflix, né? Quem não quiser ler, tem o documentário da Coragem de Ser Imperfeito. E os cursos, todos os seus, não só o tripé. E também, assim, o que eu acho que é legal também de se fazer é pegar mentores, né? Então, assim, dicas de selecionar algumas pessoas de alguns laboratórios, fazer o primeiro contato e pedir para essas pessoas manter um contato regular para e já ir abrindo a cabeça e vendo como funciona a jornada. E eu posso me colocar também à disposição para quem quiser, pode me chamar. Eu tenho o maior prazer em ajudar. Eu falei, para mim foi muito difícil entrar, eu levei muitos anos e eu faço questão de ajudar, porque eu sei o quanto foi difícil e eu quero ajudar o máximo de pessoas possível, sabe? Então, acho que é isso. Legal. Dicas quentes, tá? Vou só pegar o gancho aqui da Lari. Algumas coisas, pessoal. Networking pessoal, usem e abusem de networking, tá? O Porfírio gosta, inclusive, de falar muito que networking bem feito vale mais do que dinheiro. Isso é verdade. Então, faça o networking do bem.
Então, muita gente gosta de começar a fazer network e depois que perde a posição é demitido. Mas o network a gente tem que fazer, pessoal, enquanto a gente está na nossa posição. Porque é um networking muito mais saudável. Então, explorem isso. A Larissa comentou muito bem, busquem um mentor, busquem pessoas que, por incrível que pareça, pessoal, as pessoas gostam de ajudar umas aos outros. Gostam. Então, eu costumo falar, Lara, eu sou um cara de pau do LinkedIn, porque eu boto minha cara lá, faço conexão com as pessoas. Muitas pessoas, às vezes, me aceitam, outras não me aceitam, mas faz parte da vida. Eu vou Sim, naquela assim, ó, o não eu já tenho. é O isso não eu já aí. tenho. Se eu conseguir um sim, legal, né? Eu acho que essa questão é importante. Os livros, pessoal, o hábito da leitura para mim é uma coisa. Eu leio bastante também. É, esse livro que você falou da Brené Brown é um livro muito legal. Eu gosto muito de metodologias que você gosta de usar bastante, que é sobre mentalização, de projeção. Então, tem bastante livro interessante sobre isso. Eu mentalizo muitas coisas que eu quero que aconteçam na minha vida. Isso está Sim, muito ligado aí com teoria de atração. E isso isso. aqui também é tema de uma outra live, Exatamente. porque eu uso muito isso na minha vida, Eu pessoal. E também. acreditem, acredito ou não, funciona. Sim. Funciona, tá? Então, eu uso muito isso. É, é, Outro livro que eu queria deixar também como sugestão é O Remédio para Crescer, tá? Que é um livro Já li do também, é ótimo. João Carlos Porfírio, um livro muito legal, um livro muito leve. Eu, inclusive, hoje mais cedo eu estava falando sobre esse livro, porque é um livro que ele passa uma positividade muito importante, e é um livro que não fica muito de firula, não. Ele vai direto ao assunto, e é uma delícia, é muito gostoso o livro Remédio para Crescer, que é do Porfírio. Isso mesmo. Então, Lari, muito obrigado pela sua gentileza de estar cedendo o seu bem aí super precioso, que é o seu tempo, aqui conosco. A sua história, Larissa, ela é inspiradora. E o objetivo aqui é que as pessoas possam conhecer a sua história para que elas possam se inspirar também e saber que é Obrigada. possível. É possível. Só que, pessoal, tudo começa com um sonho, só que não adianta ficar só sonhando, né? Aí aquele sonho tem que virar um desejo ardente, como o Napoleão Hill gosta de trazer no livro dele, o Desejo Ardente, que no livro do Porfírio ele fala que ele gosta de chamar esse termo de querência, né? Isso. O desejo ardente é a querência, é eu querer muito uma coisa. Hum. E quando você quer muita coisa, você tem que planejar, pessoal. Você tem que definir qual que é o meu objetivo e para eu chegar lá, o que que eu preciso fazer para chegar lá. Eu tenho que dar esse primeiro passo para poder estar chegando lá. Então, Lari, você fez isso maravilhosamente bem. Você está de parabéns, Larissa, que Obrigada, você Lê. conseguiu alcançar. E eu espero que muitas das pessoas que estejam aqui nos acompanhando, que queiram chegar também onde você esteja, que olhem a sua trajetória e se inspire nela, porque dá para chegar, pessoal. Sem experiência, eu consigo chegar numa linha de hematologia, sem experiência, consigo. Isso é possível. Então, Lari, muito obrigado. Eu Beijo que grande para agradeço, você. Ale. Muito obrigada pelo espaço e por tudo que você fez. Me ajudou e ajuda muitas pessoas. Muito obrigada. Olha, a sua luz assim vai muito longe. Você não tem ideia de onde vai, mas obrigada por tudo mesmo, viu? Não, obrigado, Lari. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. E é Sim. isso, pessoal. Uma boa noite aí para todos. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite, gente.